Como a Umbanda explica o olho gordo? Todos já ouvimos falar do olho gordo, ou olho grande, como é chamado no Brasil, que na verdade é a capacidade que tem algumas pessoas em transferir energia magnética extremamente tóxica às pessoas, animais ou coisas, através do olhar, pelo toque ou até o sopro. Mas é através dos olhos que talvez seja o modo mais conhecido de transferência desde o início. Na natureza, todos sabemos a importância da visão apurada nos predadores, que buscam na paisagem suas presas. Segundo pesquisadores, o ser humano procura instintivamente a cor vermelha ou amarela na certeza de encontrar frutos maduros e saborosos. Isso é o que buscamos em primeiro ponto com nossos olhos. Anote isso, pois falaremos mais adiante. Na Índia, esse poder magnético é muito conhecido através do controle do chakra frontal, conhecido como terceiro olho. Para explicá-lo, criaram o mito do deus Shiva, que quando atacado pelo deus Kama revidou, fulminando-o com sua energia poderosa. Essa transferência extremamente nociva se dá pela capacidade que têm algumas pessoas em acumular esse tipo de energia nessa região, consciente ou inconscientemente. Além do magnetismo natural que há em certos médiuns, a energia presente no olho gordo é potencializada pelo acúmulo de sentimentos de ódio reprimido, inveja, raiva e perversidade quando não controlados. Esse tipo de energia também é muito explorada pela magia negativa. Para o olho gordo atingir sua vítima, é necessário que haja sintonia entre ambos. É muito comum, justamente por serem indefesos e muito simples, animais e plantas sofrerem esse tipo de ataque, podendo adoecer e até mesmo morrer. A arruda, entre todas as plantas, é considerada um instrumento da natureza que acusa a presença desse tipo de energia nos ambientes, morrendo com muita facilidade. Mas nem sempre há um espírito perverso por trás desse fenômeno, mas haverá um médium de grande magnetismo natural. Jesus, certa vez, estando com fome, buscou frutos em uma figueira. Percebendo que ela nada tinha a oferecer, amaldiçoou-a, e já no dia seguinte a árvore, considerada de grande resistência, definhou. Com a surpresa dos discípulos, orientou-lhes sobre o valor da fé e do que ela seria capaz. Para a proteção contra esse tipo de energia, buscamos os mais diferentes mecanismos de dispersão ou atrativos conforme nossas necessidades. O uso de amuletos é um deles, mas para que possam funcionar, devem ser entendidos por quem os coloca e por quem os vê. O amuleto cria uma linguagem inconsciente que diz: cancele seu desejo de me prejudicar, surpreendendo o agressor e fazendo-o desviar o pensamento. Um mecanismo simples e muito eficaz. De todos os amuletos de proteção existentes, o mais popular deles é, sem dúvida, a figa, usada desde os etruscos e popularizada pelos romanos, chamada de mano fico, de cunho pornográfico e considerada por muitas culturas como ofensiva. O cunho pornográfico seria explicado como justamente chamar a atenção ou chocar quem o vê, alterando-lhe o pensamento e fazendo-o recuar. É um amuleto de dispersão magnética, cuja mensagem é: tire seu olho gordo de mim, e feita dos mais diferentes materiais, sendo algumas uma obra de arte. Mas a mais conhecida é a figa vermelha, cuja cor, como vimos no início do vídeo, é colocada justamente para atrair a atenção de qualquer um
que a enxergue. Como vimos, assim como há animais sensíveis ao olho gordo, há aqueles que dispersam ou afastam. Em todo o Oriente, desde o Antigo Egito, afirmam que os felinos, em especial os gatos, seriam capazes disso. Para muitas culturas, tê-las por perto é a promessa de harmonia e boa sorte. Concluímos que para ver olho gordo é necessário haver um médium que tenha esse magnetismo e, do outro lado, alguém que o assimile. Todo e qualquer amuleto serve para refração, distração, alterando o pensamento do agressor. Simples de entender. Muitos desses objetos recebem imantação magnética para que se tornem mais eficazes, como vemos em nossos terreiros. Também explicaria a eficácia da centenária capacidade das benzedeiras, que no mundo todo, isso não acontece apenas no Brasil, curam os mais diversos problemas com orações, imposição das mãos e uso de plantas ou objetos. Aliás, a prece e a fé são armas eficazes contra tais malefícios, coisa que só atualmente pesquisadores estão debruçados tentando explicar como e por que pessoas com fé se curam mais depressa. A partir desse momento, vemos que tais conceitos não são mera superstição, mas escondem um fundamento baseado em simples troca magnética. Isso é ciência. Já é chegado o tempo que religiões, como a Umbanda, vão merecer menos críticas e mais atenção sobre seus métodos, justificando sua já reconhecida eficácia. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.